Bem-vindos a mais um episódio do Don't Panic, It's Organic. Estamos de volta com as nossas entrevistas para mais uma temporada de muito conteúdo em SEO. Algumas novidades, vocês já podem ver aqui, já temos a Laurinha aqui com a gente, coisas novas vêm por aí, o título da entrevista já está diferente também, então agora a ideia da gente trazer os novos profissionais para essas entrevistas é para a gente trazer um conteúdo um pouco mais acionável, um conteúdo que vocês possam colocar em prática, que vocês aprendam com os melhores profissionais e também tenham conteúdo que vocês possam aplicar, ou seja, não é simplesmente uma entrevista, como vocês acompanharam nas outras temporadas aqui do Don't Panic, né, onde eu entrevistei profissionais do mundo todo, do Brasil também. Vou continuar trazendo esses profissionais aqui, mas agora a gente vai trazer um conteúdo mais acionável, não vai ser aquela entrevistinha de bate-bola, aí, como é que você está vendo o SEO e tal. Vai ter um pouquinho disso, mas hoje a gente já começa essa nova temporada. Na verdade, a gente teve uma no começo do ano, né, que foi um piloto com o Patrick Stocks do Ahrefs, falando sobre link building, como utilizar o PageRank, ou melhor dizendo, o papel do PageRank dentro do link building, se ele existe ainda hoje ou não existe, enfim. E hoje a gente vai falar com a Laura Bernardes, coordenadora de conteúdo lá da Hedgehog, tá? E a gente vai falar de como construir uma estratégia de Topical Authority, um conteúdo tão importante que há anos a gente vem batendo nessa tecla, né, Laura? Antes de você se apresentar aqui, já vão dar um teaser para o pessoal. Como que a gente constrói essa estratégia? Como é que a gente usa algumas ferramentinhas novas aí para esse novo momento, né, do SEO, até da produção de conteúdo, do marketing de conteúdo em geral, e também como é que a gente vai colocar isso em prática, né, Laura? Então, antes da gente entrar nesse tópico, né, como construir uma estratégia de Topical Authority, que também vai ser muito importante para o que vem pela frente, né, com os novos resultados gerados por inteligência artificial, mais do que nunca, isso é importante, mas eu vou deixar a Laura se apresentar, não vou roubar o conteúdo que ela veio aqui falar com a gente. Vamos lá, Laurinha. Vamos lá. Então, eu sou a Laura Bernardes, sou coordenadora de marketing de conteúdo aqui na Hedgehog. Sou jornalista pós-graduada em marketing e comunicação, mas me especializei nessa área de SEO e de marketing de conteúdo. Como o Bazon falou, a gente trouxe aqui hoje um papo sobre Topical Authority. Vai ser uma conversa bem prática de como a gente implementa essa estratégia aqui na agência, como o nosso time de marketing de conteúdo entrega a estratégia de Topical Authority para os nossos clientes, inclusive com alguns cases de sucesso de projetos que atendemos aqui para ficar mais claro e ainda mais didático como isso pode ser replicado também. Muito legal, e acho que faltou um ponto aí, né, Laura, na sua apresentação. O que a gente fez agora em agosto? Nós estávamos no Digitalks, presentes no Digitalks, e eu tive aí a oportunidade de ser uma palestrante também no Digitalks e falar sobre Topical Authority e ferramentas de inteligência artificial. Spoiler, eu trouxe um pouco do papo do Digitalks para cá também. Massa. Bom, então, pessoal, sem muitas delongas, com as novidades que a gente tem, como eu disse, teremos um material aqui da Laura que ela trouxe para a gente, que ela preparou. Uma estratégia que, assim, posso com toda certeza afirmar para vocês que é uma coisa que realmente dá certo, porque é o que a gente vem fazendo na Hedgehog, é o que a Laura aplica em todos os nossos clientes. Então, fiquem ligados, peguem um cafezinho para você que está vendo essa entrevista aí agora. E não esqueça, assina o canal, ativa as notificações, porque vem muitas e muitas novidades por aí. Teremos um papo sobre Digital PR e Link Building, tá? Um novo papo com uma nova profissional que está aí surgindo no mercado. Já tem um tempo de mercado, vai estar em outros eventos aí também, mas é um cara nova aqui para o nosso trabalho também, trouxe um ar novo de Link Building para a nossa área. Vamos falar de carreiras também, com outro profissional muito bem conceituado, né? Carreira em SEO, profissional de SEO. Então é isso. Ajude a gente assinando o canal. Quanto mais pessoas a gente assinar, mais recursos a gente vai conseguir trazer. É só esse favor que a gente pede, é uma troca. Estamos aqui compartilhando conteúdo com vocês, acho que não custa nada. Dá um cliquezinho ali, seguir o canal, curtir, comentar, interagir. É o que a gente quer. Quanto mais interações, melhor. E vamos nessa. Laurinha, take it away. Vamos lá, então.
Para a gente começar essa conversa, é importante definir o que é Topical Authority. No nosso mundo do marketing digital, a gente usa muitas expressões em inglês e muitas vezes a gente não tem o conhecimento do que elas significam ou o que de fato quer dizer essa estratégia. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar de Topical Authority, mas ainda não compreendam qual é a definição dela ou confundam com Topic Cluster, que é também uma definição semelhante, mas não é a mesma coisa. Topical Authority é um conceito de SEO, que é essa estratégia que tem como objetivo gerar autoridade a um domínio por meio de conteúdos sobre o tema core do negócio. Ou seja, você vai produzir conteúdos relevantes que gerem autoridade para o seu domínio, e esses conteúdos devem ser de assuntos que estão diretamente relacionados com aquilo que você oferece, seja um produto, seja um serviço. Esses conteúdos, eles devem ser trabalhados, a gente fala que eles devem ser trabalhados em profundidade e em extensão. Ou seja, quando você escolhe um tópico, você tem que realmente destrinchar todas as palavras-chave, todos os subtópicos que sejam relacionados a ele e trabalhar esses conteúdos em profundidade, fazer conteúdos técnicos, fazer conteúdos bem robustos que tirem todas as dúvidas que os usuários possam ter em relação a esse assunto, a essa categoria de assuntos. Quanto mais conteúdos forem criados, mais os mecanismos de busca e os leitores vão perceber você como uma especialidade no tema. Então, o que a gente quer é produzir uma grande variedade de conteúdos para que você seja visto como a maior autoridade naquele assunto, nesse segmento, que é o segmento core do seu negócio. E por que fazer uma estratégia de Topical Authority? Por que não só fazer uma estratégia de marketing de conteúdo? Porque o Topical Authority ele está diretamente ligado com o EEAT ou Double EAT, que faz parte, né? É um conceito que faz parte das diretrizes do Google que influenciam diretamente na forma com que o mecanismo de busca avalia e ranqueia as páginas online. Esse acrônimo do IAT, ele pode ser traduzido em experiência, especialidade, autoridade e confiabilidade. Ou seja, os domínios e as páginas, elas precisam transmitir confiança, autoridade e especialidade e experiência também para o usuário, para que elas sejam priorizadas no momento do ranqueamento da SERP, para que elas tenham a chance de conseguir ficar nas primeiras posições da SERP. E uma estratégia de Topical Authority bem feita vai garantir com que o domínio seja visto como uma autoridade nas áreas mais importantes para o negócio. Uma estratégia de marketing de conteúdo, ela é muito abrangente. Você pode usar vamos colocar, subestratégias, você pode usar desses conceitos para garantir os seus resultados. Porque aquele marketing de conteúdo que está ali atrelado ao copywriting, a apenas otimizações on-page, ele hoje em dia já não garante mais as primeiras posições. Ele já ficou muito abrangente, ele já ficou muito batido. Uma estratégia de Topical Authority, por exemplo, está conversando diretamente com as diretrizes, com os fatores de ranqueamento que o Google considera. Você escrever um blog post e otimizar ele, mas não pensar na experiência do usuário na sua página, mas não pensar que o seu blog post tem que ser assinado por alguém que tem credibilidade, por um autor que passa confiança, não vai mais garantir um bom posicionamento. E para a gente fazer uma estratégia de Topical Authority, a gente tem um passo a passo. Esse é o passo a passo que nós implementamos aqui na Red Rogue e que nós usamos com todos os nossos clientes. São muitos clientes, são clientes dos nichos mais diversificados, e o esqueleto da estratégia de Topical Authority, ele vai ser o mesmo, independentemente se o nosso cliente é um produto, se é um serviço, se ele é um e-commerce, se ele tem loja física, se ele é da área de, não sei, agro, saúde, beleza, enfim, o esqueleto da estratégia de Topical Authority é o mesmo, a forma com que a gente vai
pensar e moldar a estratégia é a mesma, mas aí, na hora de aplicar, na hora de fazer a produção de conteúdo, na hora de fazer o mapeamento das palavras-chave, a gente vai analisar nicho a nicho. E eu trouxe como os nossos cases de sucesso, eu tentei trazer de áreas bem distintas para ficar bem claro como vocês podem reproduzir, replicar essa estratégia seguindo aqui esse passo a passo. O primeiro ponto, então, na hora de começar uma estratégia de Topical Authority. Você quer começar aí, quer começar para o seu negócio, está fazendo só ali aquele mais do mesmo do marketing de conteúdo, vamos dar uma repaginada, vamos começar escolhendo as palavras-chave principais. Como que isso deve ser feito, então? Para escolher as palavras-chave principais a serem trabalhadas, você precisa pensar no que é o seu core business e o que é o seu objetivo para o seu negócio neste momento. Então, vamos trabalhar, até os prints que eu peguei aí para os próximos slides, vamos trabalhar com um dos nossos cases, que é Banca do Ramon. Banca do Ramon é uma banca que está presente fisicamente no Mercadão de São Paulo, mas eles também têm um e-commerce, bancadoramon.com.br, que você pode fazer a compra dos produtos que eles vendem. É como um empório que vai vender vinhos, espumantes, peixes, embutidos, queijos, azeites, temperos, enfim, uma grande variedade de alimentos e de bebidas. E eles focam muito na parte de vinhos. A parte de venda de vinhos é muito importante para eles. Mas a parte de queijos também é muito importante, a parte de azeites também é muito importante, a parte de peixes também é muito importante. Então, a gente mapeou junto do cliente esses temas, essas palavras-chave que estão diretamente ligadas ao core business deles, ou seja, os produtos, as categorias de produtos que eles mais focam as vendas. E quais produtos eles também gostariam de focar mais venda, por exemplo, para esse quarter, para esse semestre, para esse ano, para essa época sazonal? Se eu estou tratando ali de um e-commerce que vende vinho, que vende espumante, que vende chocolate, que vende peixe, por exemplo, eu vou trabalhar épocas do ano como Páscoa, Natal, Réveillon, Dia dos Pais, Dia das Mães, até mesmo Dia dos Namorados, que você pode montar uma cesta bacana e dar de presente para o namorado, para a namorada. Então, a gente mapeia essas datas, mapeia elas pensando também no objetivo de negócio, né? Na Páscoa eu quero vender mais chocolate, na Páscoa eu quero vender mais bacalhau, no Natal eu quero vender mais vinho, no Réveillon eu quero vender mais espumante. A gente pensa nesse objetivo de negócio e no core business, que é a escolha então dessas categorias. Com base nisso, eu vou usar aquela outra estratégia de nome semelhante à Topical Authority, mas que não é a mesma coisa, que é Topic Cluster. O que é uma estratégia de Topic Cluster? É quando você escolhe esses clusters, você escolhe uma palavra-chave e você constrói um cluster, ou seja, uma relação de assuntos que estão ligadas a essa palavra-chave. E aí, aqui, quando eu escolho, então, vinho como uma das minhas palavras-chave principais, eu vou montar um cluster relacionado a vinho. Então, eu vou ter um conteúdo principal que eu chamo de guia, que é o meu conteúdo pilar, que vai ser sobre vinho, e eu vou construir vários outros conteúdos satélites que estão relacionados a vinho também. Vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, vinho verde. Qual é a diferença entre os vinhos? Qual a temperatura ideal para tomar vinho? Eu vou pensar em toda essa gama de assuntos relacionados. E essa gama de assuntos relacionados é o meu passo 2, que é mapear quais são esses temas relacionados, quais são essas palavras-chave secundárias que precisam ser trabalhadas. Quando a gente faz o mapeamento para cada cluster, a gente tem que pensar em extensão e profundidade. Então, se eu selecionei as minhas palavras-chave principais como vinho, queijo e azeite, agora eu preciso pensar em todos os conteúdos relacionados a vinho, todos relacionados a queijo, todos relacionados a azeite, que eu deva
trabalhar, que eu deva fazer uma produção de conteúdo. Você pode abrir uma planilha no Excel, uma planilha no Google Sheets, coloca uma aba para cada uma dessas palavras-chave e vai listando lá todas as palavras-chave que sejam secundárias, que possam ser trabalhadas, que sejam relacionadas a esse cluster. E aí, para facilitar essa busca, né, esse brainstorming aí de temas, eu recomendo algumas ferramentas. Você pode usar ferramentas como o SEMrush. Aqui na agência a gente usa SEMrush, eu acho que é uma ferramenta bem completa, bem robusta, mas também pode usar SA Ranking, também pode usar o Ahrefs, pode usar a Moz, pode usar o Ubersuggest. A gente tem usado bastante a Niara. Niara é uma ferramenta de inteligência artificial super legal, que ela tem uma funcionalidade de topic cluster que você consegue montar todos esses temas relacionados e usar até mesmo o chat GPT. Então, usar uma ferramenta de inteligência artificial que consiga ali automaticamente gerar novas ideias de temas para você. Por que isso é importante? Porque quando a gente está pensando, quando a gente está atendendo um cliente, muitas vezes você só vai conseguir pensar em palavras-chave relacionadas que estão no seu repertório ou que aparecem de cara ali na SERP. Então, você buscou por vinhos e o People Also Ask, as buscas relacionadas, falaram de vinho tinto, falaram da diferença entre os tipos de vinho, falaram da harmonização de vinho. Mas esse é um repertório muito pequeno. Quando você joga numa ferramenta dessas, você tem acesso a milhares de variações de palavras-chave. E lembra quando eu passei lá na definição de Topical Authority, que é trabalhar em profundidade todos os temas relacionados a um determinado assunto para gerar autoridade? Se eu trabalhar só 10 palavras-chave, isso não é suficiente. Eu com certeza preciso trabalhar mais do que isso. O nosso projeto aqui de Banca do Ramon, a gente trabalha há quase 1 ano e meio a categoria vinhos, a categoria queijo, a categoria azeite. E eu nunca vou parar de trabalhar, porque é o core business deles. Então, eu sempre preciso encontrar novos temas. Mas eu só consigo pensar até um determinado ponto. O meu repertório, o repertório da minha equipe, o repertório dos especialistas de conteúdo da minha equipe, só vai até certo ponto. Eu posso chamar o cliente para uma conversa, fazer um brainstorm com eles, super válido, mas também só vai até certo ponto. Uma ferramenta de inteligência artificial, uma ferramenta como o SEMrush, que mostra todas as buscas relevantes que já foram feitas pelos usuários, ela te dá uma amplitude muito maior de possibilidades. E aí a gente vai considerar, junto dessas ferramentas, todas as palavras-chave. Eu não vou fazer distinção aqui de alto volume, médio volume e baixo volume de buscas mensal. Eu quero trabalhar mais uma vez. Se eu estou falando de Topical Authority, uma palavrinha tem que vir à cabeça: amplitude, profundidade. Se eu quero gerar uma relação de autoridade para o meu domínio, para o meu negócio, eu preciso dar amplitude, eu preciso dar extensão nesses conteúdos. Eu vou ter muito conteúdo topo de funil que vai ter um volume de busca super alto, por exemplo, vinhos tintos, guia do vinho tinto. Qual a diferença entre um vinho Malbec para um vinho, não sei, Chardonnay, não sei, eu também não sou a grande entendedora de Merlot, por exemplo. Isso vai ter um alto volume de buscas. Mas quando eu trabalho um tema, qual o melhor vinho para a ceia de Natal, qual o melhor vinho branco para o almoço de Páscoa, o meu volume de buscas vai ser muito baixo. Só que quem encontra esse conteúdo, não vê esse conteúdo em qualquer outro domínio, não vê esse conteúdo em qualquer outro blog. Eu gero ali uma credibilidade e eu também levo a pessoa muito mais perto da compra, da conversão. Quem está querendo entender o que é vinho tinto, está muito iniciante ali na caminhada. Se ela entra na própria banca do Ramon, talvez ela nem saiba como escolher o vinho. Ela só sabe que ela quer um vinho tinto, mas tem tantas categorias, tem tantos rótulos. A pessoa que quer saber qual rótulo comprar
Para o almoço de Páscoa, ela já está muito mais avançada ali no funil. Então, por mais que não tenha um volume de buscas mensais relevante, eu tenho muito mais chance de conversão. Por isso, eu não vou fazer distinção, eu não vou excluir uma palavra-chave só porque não tem um volume de busca relevante. Eu vou listar tudo na minha planilha ali no meu Google Sheets. Aqui eu coloquei como exemplo para vocês verem print de 2 ferramentas. Uma é o ChatGPT, então eu pedi, me dê 30 tópicos semanticamente relevantes, mais únicos, na categoria principal de vinhos. E ele fez essa listagem dos 30 tópicos para mim. Então ele trouxe vinhos tintos, tipos e variedade, vinho branco, características e sabores, vinho rosé, processo de produção, regiões vinícolas famosas no mundo, vinhos espumantes, vinhos fortificados, harmonização de vinho e queijo, taças de vinho, etc, etc, etc. Um outro exemplo aí que eu trouxe é o da Niara. Então, como eu falei, eles têm a funcionalidade Topic Cluster. Eu pedi vinhos no idioma português e me trouxe aí, então, ele me dá a sugestão para o post pilar, que é, né, aquele, como eu falei, aquele guiazão, vai ser o conteúdo que vai abranger tudo sobre vinhos, então, guia completo sobre vinhos e depois a sugestão para os clusters, para os posts satélites que a gente tem aí, principais tipos de vinho, regiões produtoras de vinho no Brasil, como escolher o vinho ideal para cada ocasião, vinho tinto ou vinho branco, tour pelas principais regiões vinícolas do mundo, etc, etc. Essas ferramentas me ajudam muito a mapear. Essas ferramentas conseguem pensar em possibilidades que eu, da minha cabeça, com uma busca na SERP do Google, vendo People Also Ask e temas relacionados, não conseguiria pensar. E quando eu estou trabalhando o tema de vinhos, pensando aqui a equipe que eu tenho de especialistas de conteúdo, é um assunto que está no nosso dia a dia. Eu sei que o pessoal aqui da equipe também gosta de tomar um bom vinho, então a gente conseguiria vir com algumas ideias. Quando a gente começou a atender Zé Delivery, eu amo cerveja, eu consegui pensar em vários tópicos relacionados de cerveja. Só que na mesma semana que a gente estava fazendo a auditoria de Zé Delivery, a gente estava fazendo a auditoria de um projeto que estava entrando também na agência, que é uma empresa de automação industrial. Eu sou formada em jornalismo, pós-graduada em marketing, estou aí há quase 7 anos trabalhando já na área de marketing de conteúdo, muito focada em SEO. Então, assim, quantas vezes na minha vida eu entrei em contato com automação industrial? Pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes. Na hora que eu fui sentar e fazer, o nosso especialista, o nosso estrategista on-page me passou quais eram as palavras-chaves que a gente trabalharia ligadas ao core business do negócio, e eu fui fazer o mapeamento, eu sentei, eu olhei para aquelas palavras-chaves e eu pensei: "Bom, não vai ser, eu não vou conseguir do meu repertório de profissional de marketing que já atendeu outros projetos trazer nada, porque realmente é uma área que eu não conheço. E como que eu vou fazer uma busca tendo a certeza de que o que eu estou propondo é relevante? Eu não posso mais pensar na minha cabeça Laura Bernardes. Eu preciso pensar agora na cabeça de uma pessoa que vai contratar um serviço de automação industrial. Então, é uma montadora de carro que precisa de um braço mecânico, é uma empresa que precisa de um software para o piso de fábrica, para o chão de fábrica. Como que eu vou pensar nisso? Eu usei muito do ChatGPT, fazendo exatamente esse print aí. Me dei 30 tópicos semanticamente relevantes, mais únicos na categoria de. E daí eu dizia automação pneumática, autuadores, braço mecânico. Ele me trazia essas palavras-chave e eu ia comprovando ali, por exemplo, no SEMrush, qual era o volume de busca, qual era a intenção de busca, se realmente era uma palavra-chave mais voltada para o lado informacional, se era uma palavra-chave mais transacional. Então, eu aqui não vou trabalhar, porque eu não posso querer competir um blog post com uma página do site ou com uma página do e-commerce. Me ajudou muito
Usando dessa estratégia daí, eu consegui gerar mais de 300 opções de palavras-chave para o cliente, opções extremamente completas. Então, assim, eu garanti um mapeamento de super qualidade. E o Zé Delivery lá, que eu já conhecia, já tinha, né, um conhecimento de vida por gostar, eu também procurei numa ferramenta, porque eu também não posso contar só com o que eu acho que é relevante. Nada no SEO e no mundo do marketing digital pode ser a base do achismo. A gente tem que responder a dados. Então, eu também joguei no chat GPT, pedi essa listagem aí de temas relacionados à cerveja e vou dizer, o chat GPT me gerou temas que eu não pensaria em trabalhar, temas super bacanas. Alguns dos temas nem tinham um volume de busca relevante e quando eu levei para aprovação da cliente, a cliente achou super legal e falou: "Nossa, isso é uma dor da minha persona". A minha persona, a gente sabe que a nossa persona passa por esse problema, não sabe como resolver. E quando eu joguei no chat GPT, ele transformou essa dor da persona em uma palavra-chave, que com certeza vai ser relevante para o usuário. Com certeza o usuário, quando fizer essa busca no Google e encontrar o texto de Zé Delivery, ele vai dar uma credibilidade, uma autoridade para o Zé Delivery por estar respondendo esse questionamento que ele também tinha. Depois que a gente faz, então, esse mapeamento, a gente colocou lá na planilha, a gente colocou o volume de busca. É interessante, sim, depois que você gera essa planilha de opções de palavras-chave pelo ChatGPT, pelo Niara, jogar em ferramentas tipo o SEMrush, dá uma olhada lá no Magic Tool, dá uma olhada no volume. Por quê? Por mais que o volume não seja relevante no momento de fazer a listagem, ele vai ser relevante na hora de montar o calendário. Se você vai produzir 4 conteúdos por mês, não produza 4 conteúdos com 0 buscas, porque você não vai conseguir trazer tráfego para o seu domínio. Faz uma mescla. Faz 2 conteúdos com alto volume, um conteúdo de médio volume e um conteúdo sem volume de buscas. É importante bater essa parte para não correr o risco de fazer uma estratégia ou só topo do funil, volume altíssimo, mas conteúdos que não estão gerando conversões, porque a persona ainda está muito no início da caminhada dela, e também para não só produzir conteúdos com baixíssimo volume de busca, que não vai levar tráfego para o seu site, para o seu e-commerce e não vai te gerar vendas. Ok, decidimos então o calendário editorial, quantos conteúdos e quais conteúdos vamos produzir. É hora de colocar a mão na massa e fazer a produção dos blog posts desse cluster, adicionando sempre informações relevantes e aprofundadas. Dica que nem deveria ser uma dica, porque com todas essas últimas atualizações do algoritmo do Google, ele deixa uma coisa clara: o Google prioriza a experiência do usuário. E a experiência do usuário não quer dizer apenas o tempo de carregamento da página, um layout bacana, um layout limpo, uma página que não fica aparecendo 1 milhão de pop-ups. A experiência também quer dizer no que a pessoa vai absorver daquela página, em quais as dúvidas eu vou sanar depois que ela lê o meu conteúdo. Então, não escrever mais do mesmo já deveria ser algo assim, 100% incrustado na nossa mente. Uma coisa que o Bazon fala muito é: você não pode produzir um conteúdo só indo lá, ver o que os primeiros colocados escreveram e fazer a mesma coisa, os mesmos tópicos. Um guia do SEO. O que é SEO? Benefícios do SEO. Como fazer uma estratégia do SEO. Métricas de SEO. Que todo mundo da SERP já escreveu sobre isso. Você tem que trazer o a mais. Você tem que trazer um insight. Você tem que trazer algo de valor que quando a pessoa termine de ler aquele conteúdo, primeiro ela pense: eu nunca vi isso antes em outros lugares. E que, segundo ela fale, aprendi, agora eu sou capaz de colocar isso em ação. Eu já entendi esse conceito, esse passo a passo. Agora, sim, estudar os conteúdos da SERP,
Porque existem pontos básicos que precisam ser tratados em qualquer conteúdo. Se essa minha apresentação fosse um blog post e as pessoas estivessem procurando no Google o que é Topical Authority, não é porque todo mundo da SERP deu a definição que eu vou ser a diferente e não vou dar. Isso não é fazer o a mais. O a mais é eu dar a definição de Topical Authority, mas abordar pontos no meu conteúdo que me diferencie dos demais concorrentes, daqueles domínios que já estão lá ranqueando. Eu quero gerar uma experiência de aprendizado maior aos seus leitores. Então, eu vou trazer, por exemplo, um case prático de como a gente implementou Topical Authority, como você pode fazer isso também. Eu vou falar Laura, sobre como... Diga. Desculpa, pode concluir aí, só para a gente complementar o que tu está falando. Conclui aí para a gente falar dessa questão da diferenciação e tal. Acho que é legal a gente trocar uma ideinha sobre isso. Claro. Então, eu vou trazer no meu conteúdo de Topical Authority um case prático, eu vou trazer uma abordagem de como todos os times da sua empresa podem trabalhar para garantir uma estratégia de Topical Authority. Então, eu não estou falando só do time de conteúdo, eu estou falando dos estrategistas, eu estou falando do time de link building. Eu posso falar como casar outras estratégias, a estratégia de Topic Cluster, de Skyscraper, que é até o próximo slide, dentro de uma estratégia de Topical Authority, para trazer esse a mais de diferenciação. E é óbvio que no final eu vou considerar as diretrizes e as boas práticas do Google e vou deixar o meu conteúdo todo otimizado, tanto para on-page, tanto para SEO on-page, quanto para SEO off-page. Mas eu preciso fazer algo ali que realmente puxe a questão da experiência, da expertise, da confiabilidade, da autoridade do IEAT para dentro do meu texto. Muito bom, Laura. É o que tu falou ali de diferenciar, correlaciona muito com o que você fechou aí falando de IAT, né? Da experiência, da autoridade. Principalmente experiência e autoridade, eu acho que é importante. Porque, cara, se você... Vamos lá, a gente está escrevendo para o nosso consumidor, para o nosso público-alvo, mas quem está avaliando esse conteúdo para ser ranqueado é o Google. Tá? Então, quando a gente está falando de uma estratégia de Topical Authority, a gente sim precisa considerar o que o Google considera como autoridade dentro daquele segmento. Quais são os tópicos que a gente tem que cobrir para que a gente mostre ao Google que sim, somos uma autoridade dentro desse tópico, dentro desse segmento. E a diferenciação vem disso, cara. Se você não consegue definir uma estratégia, um produto, um serviço, uma tática, com as suas palavras, com a sua maneira de aprofundar, por exemplo, nosso Topical Authority, o resumo ele é o quê? Você precisa de profundidade, amplitude e profundidade de conteúdo. Amplitude, cobrir o máximo de tópicos relacionados àquele tema que ajudem a mostrar a autoridade. Profundidade é um conteúdo específico sobre aquilo. A gente criou isso. Você pode procurar em qualquer definição, que depois quem estiver vendo essa entrevista, vocês façam uma pesquisa aí. A nossa definição de Topical Authority não é igual a de ninguém, porque é o nosso conceito de Topical Authority. Tudo bem, as outras podem dizer a mesma coisa, fazer a mesma coisa, cobrir o máximo de temas, com bastante profundidade, ou, enfim. Só que a gente definiu isso aí, e a gente traz essa diferenciação, que é o que a Laura vai falar agora, que resume com o Skyscraper, né, Laura? Exatamente, exatamente. E aí o Skyscraper, eu coloquei até ele como um 3.1. O 3 seria, né, produção e otimização de conteúdos da lista, e o 3.1 é a técnica Skyscraper. Por quê? A técnica Skyscraper é o que você deve ter em mente na hora de produzir o seu conteúdo. Skyscraper é esse conceito, ele vem do Brian Dean, se não me engano, e a ideia dele é você fazer um conteúdo que seja quando você está olhando para quando você está em São Paulo, olhando para todos aqueles prédios, você tem um prédio que Laurinha, é o mais alto de todos. repete o conceito de Skyscraper, porque travou bem na hora. Como a gente está aqui, a gente não tem edições, isso não continua igual das outras temporadas, hein, galera? Não tem edição. Travou ali. Vamos lá. Se a hora que você explicar o que é o Skyscraper, travou. Você falou do Brian Dean, tudo, vai, só para o pessoal não ficar... Vamos de novo, então.
A técnica Skyscraper do Brian Dean, ela é para você pensar como fazer o melhor conteúdo que vai se sobressair na SERP do Google, porque ele é o conteúdo que chama mais atenção. Skyscrapers são aqueles prédios arranha-céus, né? Que a gente tem em Nova York, nos Emirados Árabes, em Dubai. E é Balneário realmente aquele. Camboriú. Exatamente, Balneário Camboriú. É aquela ideia do conteúdo que você. Desculpa, dos prédios, que você olha no horizonte e tem um que se destaca porque ele é o maior de todos, ele é o mais alto, não tem comparação, é o Empire State Building da SERP. E você quer fazer isso para o seu conteúdo? Você quer ter um conteúdo sobre aquele tema que seja o melhor, que vai chamar a atenção de longe na SERP, porque ele é o mais completo, ele é o mais robusto. Então, se você vai produzir um guia de vinhos, você vai produzir o melhor guia de vinhos, o guia de vinhos mais completo, com informações técnicas relevantes, atuais e de qualidade. Para fazer isso, você precisa ter um especialista escrevendo sobre o assunto. E aí eu não estou dizendo de um especialista copywriter. Eu estou dizendo de uma pessoa que, óbvio, seja copywriter, que, óbvio, entenda das boas práticas de SEO e das diretrizes do Google, mas que seja um especialista naquele assunto. Um copywriter generalista escrevendo um conteúdo sobre saúde não vai dar certo. Saúde é uma das áreas que o Google toma mais cuidado na hora de fazer o ranqueamento da SERP, porque é aquele conteúdo que vai impactar diretamente a sua vida. Se você está com uma dor de cabeça e você não sabe o que é, e você busca ali no Google, a informação que você encontra ali, ou ela pode te alarmar e te deixar desesperado, ou você pode passar batido e falar nada demais. Sendo que, na verdade, o seu problema é um problema sério, é um problema que você deveria buscar um médico, você deveria procurar algum profissional da área de saúde para relatar o que está acontecendo. Então, você não pode ter uma pessoa generalista, uma pessoa que entende muito de SEO e copywriting, mas pouco de saúde. Você precisa de um Médico. especialista no assunto. Exatamente, você precisa de um médico. Você precisa de um, talvez, enfermeiro, mas alguém que seja da área da saúde. E aí, para garantir, então, essa técnica Skyscraper, que é esse conteúdo que tem o a mais, que não tem o mais do menos, que traz informações 100% de acordo e verídicas, e que também, obviamente, é um conteúdo que está otimizado para SEO, você vai tornar esse seu conteúdo um grande ativo linkável, que é um objetivo da técnica Skyscraper. Ou seja, o meu guia de vinhos vai ser tão bom, o meu guia de vinhos, que quem escreveu é um grande conhecedor de vinhos, é um enólogo. Ele é tão bom que outros domínios vão se referenciar a ele, outros domínios vão linkar para ele. Então, se uma outra pessoa está escrevendo um texto e aí está falando sobre as diferenças entre vinho tinto e vinho branco, ele vai linkar, por exemplo, para o meu guia do vinho tinto, porque ele é um texto super completo sobre o tema. E aí, obviamente, ele vai pegar as primeiras posições do Google por ser tão completo assim. Eu acho que é legal ressaltar isso, Laura, porque muita gente associa a técnica Skyscraper diretamente com link building. Isso também já é uma diferenciação do nosso trabalho de Topical Authority, da forma como a gente trabalha com conteúdo aqui na Hedgehog, galera. Por quê? A gente nessa produção, e até um momento eu falei, cara, por que não usar a técnica Skyscraper para a produção do nosso conteúdo? Então a gente utiliza a técnica Skyscraper para produzir todos os conteúdos que a gente faz para os nossos clientes. Por quê? Todo o conteúdo que a gente produz, independente dele ser um tópico mais amplo, um pouco menor tópico, ele tem que ser o melhor sobre aquele tópico, porque só sendo o melhor sobre aquele tópico que ele vai ranquear bem. Consequentemente, trazendo essa estratégia do Skyscraper, que hoje já vi muita gente acabar copiando essa estratégia nossa, Laura, de que está usando para produzir conteúdo também, isso foi a gente, ou seja, é a maneira da gente interpretar, esse é o nosso expertise dentro das técnicas de SEO, adaptando elas para outras produções. Consequentemente, ela vai ter uma ligação direta, como a Laura falou, com o link build, porque todo esse conteúdo, os grandes
tópicos que a gente produz, guias, artigos mais amplos, tópicos mais concorridos, acabam se tornando um ativo que vai atrair os links, mas também com um alto potencial de brigar pelas primeiras posições para palavras altamente competitivas. Então a gente meio que mata dois coelhos com uma caixa d'água só nessa estratégia, mas trazendo o nosso expertise para dentro do rolê, do nosso dentro da operação. Como que a gente faz isso? Como é que você consegue fazer isso? Só quando você tem amplo domínio das estratégias. Quando você conhece as estratégias, você faz elas repetitivamente, você começa a ter insights diferentes. E é o que a gente fez com o Skyscraper. A gente trouxe uma técnica de link building para dentro de conteúdo, né, Laura? Exatamente. Eu acho que no final do dia, a dica é sempre a mesma, né? Produção de conteúdo de qualidade. Se o seu conteúdo é de qualidade e ele está se diferenciando dos demais da SERP, e aí você usou a técnica Skyscraper para isso, o backlink vai ser ele vai ser quase que um efeito colateral. O seu conteúdo é tão bom, ele é de tanta qualidade, que você vai conquistar links. É muito melhor pensar assim do que ficar sentado, batendo a cabeça, tentando pensar como fazer um conteúdo que eu vou conseguir links. Vou tentar pensar aqui em temas que precisa não sei, que a linkagem a linkagem que outros domínios estão fazendo não está tão relevante. É uma opção. Agora, se todos os conteúdos produzidos são conteúdos pela técnica Skyscraper de qualidade, eu estou garantindo aí todas essas possibilidades de gerar backlink. Então, o nosso time de link building aqui da agência, eles sentam e eles pensam em pautas para dentro do link building e do digital PR. O que eles precisam trabalhar ali que vai ser importante para o cliente. O meu time de conteúdo pensa aqui nessas palavras-chave ligadas ao core business para gerar topical authority. A gente faz conteúdos de qualidade e a gente ajuda o time de link building a ganhar links, nessa aquisição de links, de backlinks, porque os conteúdos que a gente está produzindo têm sim muita qualidade e por conta disso outros players querem referenciar a eles. Muito bom. E aí a gente vem para o próximo ponto, que é a linkagem interna entre o Topic Cluster. Então, como eu falei, a estratégia de Topic Cluster, ela visa trabalhar um conteúdo pilar, que vai ser o guia sobre o assunto, e vários conteúdos satélites, que são os subtópicos. Quando você faz isso, você precisa fazer uma rede de linkagem interna dentro do seu próprio blog. Uma página precisa enviar para a outra. O meu guia de vinhos, ele vai falar de vinho tinto, de vinho branco, de vinho rosé, ele vai falar sobre o processo de produção de vinho, ele vai falar sobre regiões produtoras de vinho no Brasil e no mundo, ele vai falar sobre a harmonização do vinho, ele vai falar sobre a temperatura do vinho, só que ele vai falar tudo isso de forma sucinta, porque para cada um desses tópicos eu vou ter um blog post que vai destrinchar tudo sobre isso. Então, eu vou ter um blog post completo sobre vinho tinto, eu vou ter um blog post completo sobre as regiões vinícolas, um blog post completo sobre a harmonização de vinho. E o meu guia vai linkar para os meus satélites, e os meus satélites devem linkar para o meu guia. E os satélites podem linkar entre si uns para os outros. Se eu fizer essa cadeia de linkagem, eu mostro para os mecanismos de busca e para os leitores que eu tenho essa gama de assuntos que estão interrelacionados e eu ajudo na percepção de autoridade. O meu leitor termina de ler um blog post, já encontra uma outra opção ali que vai ensinar ainda mais para ele. O Google consegue entender que tem várias páginas diferentes redirecionando, né, linkando para o meu guia de vinhos, então ele entende que a página de vinhos é uma das mais importantes do meu blog, ele vai priorizando isso no ranqueamento da SERP. A linkagem interna entre o Topic Cluster, essencial. Outro ponto essencial, colocar pontos de conversão para o negócio. Como eu falei, na hora de escolher as palavras-chave, a gente vai pensar nas que são topo de funil, que vão gerar muito tráfego, mas a gente também vai pensar naquelas palavras-chave que não têm um volume de busca relevante, mas que muitas vezes apresentam chances maiores de conversão.
O objetivo de uma estratégia de SEO deve ser gerar oportunidades de negócio. E isso vai acontecer por meio do bom posicionamento no Google. Mas eu não posso querer só atrair tráfego e não pensar nas conversões. Se eu vejo o projeto de um cliente meu que eu estou batendo 1 milhão de tráfego orgânico no mês, mas eu estou gerando 10 conversões, a minha métrica de tráfego acabou de virar uma métrica de vaidade. O que adianta para o meu cliente gerar 1 milhão de sessões se ele só consegue gerar 10 oportunidades de venda? Não são nem 10 vendas, 10 oportunidades de Eu acho venda. que o legal aí, Laura, a gente pensar também nessa questão que tu está falando, para complementar, como a gente faz um trabalho integrado de SEO, às vezes esse 1 milhão de visitas podem direcionar tráfego para as páginas transacionais, aí a importância do que tu falou da linkagem interna ali atrás, tá? Os CTAs extremamente importantes, mas a gente sabe que o conteúdo nem sempre ele está ali para converter. Mas a nossa conversão, né, pegando esse seu gancho de métricas de vaidade, tem a ver com o apoio que o conteúdo que a gente produz, que ajuda as páginas transacionais a subirem, né? Então a gente também não pode ficar muito preso a essa questão de que gerei 1 milhão de visitas e apenas 10 conversões do nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo também não está ali só para. Na verdade, ele tem um significado um pouco diferente, que é apoiar a parte transacional do site, mas também, quanto mais oportunidades a gente maximizar, melhor, né? Como você está dizendo. Com certeza, mas assim, o ponto aqui de atenção é, na hora de fazer a seleção das palavras-chave, muitas vezes os clientes não querem trabalhar palavras de baixo volume porque entendem que não vai trazer tráfego. E as palavras de baixo volume que estão no fundo do funil, elas são extremamente relevantes, porque além delas compor os tópicos que devem ser trabalhados no cluster, elas vão gerar oportunidades de negócio. E isso é fundamental para o projeto se manter. Então, faça essa linkagem não só no formato de banner, mas também linkando para as páginas de categoria, para os produtos específicos, para uma página de negócio, para conseguir ajudar também nas métricas do próprio negócio, nas métricas de vendas do próprio negócio. E o último ponto, o último passo, como deveria ser, acompanhe os resultados. A gente usa aqui no SEMrush o Keyword Tracking, então você consegue pegar todas as palavras-chave que foram trabalhadas, colocar uma tag ali que unifique elas, então as palavras que foram trabalhadas no mês de agosto, ou no quarter, ou até mesmo se for alguma coisa de uma otimização pontual ali que vocês fizeram para conseguir feature snippet, e assim acompanhar se está ganhando posição, se está perdendo posição, ver o tráfego orgânico que essas páginas novas estão gerando, para saber também se está ranqueando bem, se está pegando as primeiras posições, se está conseguindo gerar um tráfego que seja relevante para o blog, se está conseguindo gerar backlinks, aquela questão do skyscraper, do blog post virar um ativo linkável. Está gerando backlink? Estamos conseguindo cumprir com essa meta? E, por fim, as conversões vindas do blog. Aquele banner que você colocou no texto, ele conseguiu gerar conversões? Você conseguiu que as pessoas clicassem e fossem baixar um material ou fossem para a página do e-commerce? Isso é super importante até para a gente entender qual é o momento de colocar o banner. Se é no início, no meio, no fim do texto. Quantos banners uma página pode ter sem dispersar muito a quantidade de cliques. E aí, entramos na parte de cases para finalizar. Banca do Ramon, como eu trouxe, né, ao longo de toda essa apresentação, essa aí é uma parte dos conteúdos sobre vinhos que a gente trabalhou. Vocês podem ver que são muitos conteúdos diferentes. A gente tem desde tipos de vinho tinto a como fazer sagu de milho, passando por o que é vinho do Porto, como harmonizar vinho com hambúrguer. E é um tema que eu vou continuar trabalhando sempre. Vinho é o core deles, eu vou continuar trabalhando sempre. Uma coisa legal é que eu também faço um crossover entre os temas que são do core do negócio. Banca do Ramon, vinhos e queijo, eu trabalho harmonização de vinhos e queijo, como escolher um vinho para acompanhar uma tábua de queijos e
frios, por exemplo, o vinho para um risoto de queijo brie, eu consigo trabalhar nesses 2 clusters e enviar links entre eles, e enviar links para diferentes categorias do e-commerce. Trouxe também climate, então fui de Banca do Ramon, que é um e-commerce, lá para o agronegócio. Climate é uma empresa do grupo Bayer que faz essa parte de tecnologia para o agronegócio. Então, você consegue colocar dispositivos ali na colheitadeira, você consegue colocar no drone para fazer mapas georreferenciados, mapas por satélites, e assim acompanhar melhor o que está acontecendo dentro da lavoura, trabalhar o que a gente chama, né, de agricultura de precisão. Para eles é super importante eu trabalhar o cluster da agricultura digital. Uma lavoura que não é uma lavoura que ainda não passou por essa revolução agrícola da tecnologia, ainda não conhece climate, ainda não sabe a necessidade e como aumenta a produtividade você contar com a tecnologia no campo. Então, eu vou ensinar para esse leitor sobre esses temas. Eu vou falar sobre o que é a agricultura digital e quais são as tendências, nova revolução agrícola, tecnologia no campo, vou falar sobre GPS na lavoura, drone na lavoura, agricultura de precisão, tecnologia 5G no campo, enfim, uma grande variedade de assuntos. E aí, eu trouxe como exemplo esse artigo, Mapas Interativos da Agricultura Digital, tudo sobre essa cadeia colaborativa de dados, que ao longo do conteúdo, onde cabia, a gente foi colocando, então, banners que levassem as páginas dos produtos disponíveis de Climate. Assim, a pessoa vai lendo o conteúdo, vai entendendo o que são os mapas interativos, como eles ajudam na agricultura digital, e eu também já crio uma oportunidade de conversão. E por fim, um outro case de sucesso, que é o Quinto Andar, a plataforma de moradia digital. Eles têm 2 hubs de produção de conteúdo, o Meu Lugar e o Conteúdos Quinto Andar. No Meu Lugar, a gente trabalha uma clusterização ali por cidades que o Quinto Andar atua. Então, Guarulhos, se você pesquisar, acho que aluguel em Guarulhos, ou apartamento em Guarulhos, Quinto Andar está nas primeiras posições, e a gente faz essa produção de conteúdo de melhores escolas em Guarulhos, o que fazer em Guarulhos, áreas verdes em Guarulhos, melhores bairros em Guarulhos para se morar, para a gente levar uma pessoa que está interessada em morar em Guarulhos para dentro do conteúdo do Quinto Andar, e lá eu tenho esse carrossel, que é o print da direita, com imóveis disponíveis naquela região. Então, no conteúdo sobre as escolas particulares de Guarulhos, eu falo sobre Colégio Guilherme de Almeida, falo a região que ele fica e mostro ali quais são as opções de imóveis disponíveis. Porque se é uma pessoa que tem um filho, está pensando em morar em Guarulhos, está pensando em colocar ele, está procurando, né, quais são as escolas de Guarulhos para colocar o filho, encontra esse colégio, gostou do colégio, achou uma boa opção, quer morar perto pela comodidade de estar lá perto da escola, aí são os apartamentos que estão disponíveis. E a gente faz isso em todos os conteúdos deles. Então, o que fazer em Guarulhos? Eu dou a dica de fazer a caminhada num parque, quais são os imóveis perto daquele parque que estão disponíveis. Assim eu consigo gerar oportunidades de venda, mas eu também acho que a experiência que você está dando para o usuário aqui, ela é muito significativa. Você não está só falando o nome da escola e aí depois ele que procure no quinto andar uma escola que seja próxima. Você já está entregando ali na mão. Na banca do Ramon, quando eu falo dos melhores vinhos tintos e já linko ali, já coloco esse carrossel com o vinho disponível na banca do Ramon, eu estou otimizando o tempo do meu usuário. Sempre pensando, então, nessa estratégia de Topical Authority, de casar a amplitude, a profundidade, com o conteúdo de qualidade, o conteúdo bem feito, escrito por especialistas, escrito por alguém que é autoridade no assunto e garantindo, assim, uma melhor experiência do usuário.
Legal. E eu acho que é bom pegar esse gancho do Climate, do Quinto Andar, Laura, como você falou, e até da banca, porque muitos desses conteúdos são produzidos pela nossa equipe de especialistas, que a gente vai treinando os nossos redatores dentro de cada uma das áreas, tanto que a gente tem aí hoje uma base de redatores dentro da agência, especializados em cada segmento. Mas a Climate, por exemplo, a gente conta com muita ajuda do Clives, que é o cliente, ou seja, um especialista de conteúdo de marketing do cliente, um jornalista, um cara que entende pra caramba. Estava com a gente no Digitalks também, no case que a gente levou de AgroBuyer e de Climate Field View pro Digitalks, né? E o Clives, ele entende muito do segmento. Ele entende bastante. A gente fez um trabalho com a América Latina também, na Argentina, tinha lá não vou me lembrar o nome dele agora, mas também ajudando a gente com a terminologia utilizada dentro na Argentina, diferente do Peru. Então, a gente está atendendo essa empresa na América Latina toda. Hoje voltamos a focar no Brasil, até por questões de proporcionalidade, né? O tamanho do Brasil, o impacto que o Brasil tem dentro dessa empresa. Mas é isso. E dentro do Quinto Andar, né, Laura, a gente faz entrevistas com pessoas que moram na cidade, com experiências da cidade. Então, isso agrega valor a tudo que a gente está falando. Então, a estratégia de Topical Authority é importante para isso, né, galera? Não é só pensar como... A Laura reenfatizou muito isso. Não é volume, não é só isso. É entender o que o consumidor está buscando, o que o cliente está buscando, o público-alvo daquele tópico. Ou seja, o que é produzir uma informação completa sobre aquele tópico? E produzir uma informação completa sobre aquele tópico não é olhar para o que o seu concorrente produziu, ou o top 3 do Google. E sim, produzir algo com o seu expertise. Você sabe se aquele conteúdo está completo ou não. Então, a dica também para empresas que estão buscando agências como a Hedgehog para fazer o trabalho de SEO, para produzir o conteúdo, não acredite que a gente vai fazer milagre. Sem o input de vocês, sem a orientação de vocês, sem essa troca de conhecimento, não existe chat GPT, Niara, que vá construir um conteúdo com expertise, com autoridade, que é o que é essencial para o futuro do SEO. O futuro com a busca generativa. Quem já assina o canal, semana passada a gente publicou um vídeo falando sobre como que a inteligência artificial vai influenciar o SEO para e-commerce. Mas é como vai influenciar o SEO. E a construção de autoridade, você ser reconhecido como uma entidade dentro do Knowledge Graph, tanto do Knowledge Graph quanto do Shopping Graph, é essencial para isso. E como que a gente se coloca dentro dessa base de dados de conhecimento do Google? Como que a Laura explicou para vocês aqui hoje? Construindo autoridade. Exatamente. Né, Laurinha? Exatamente. Laura, a gente, aqui nas entrevistas do Don't Panic, essa foi um pouquinho diferente, né? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, quem tiver dúvidas, vamos usar os comentários, segue a Laura lá no LinkedIn ou nas suas redes sociais, aí, Laura, se quiser compartilhar depois com o pessoal, que a gente coloca lá na descrição do vídeo, tá? Todos os detalhes vão estar lá. Esse vídeo vai dar origem a um artigo no nosso blog, então já para vocês começarem a ver como as coisas vão ser diferentes, então vocês vão ter o vídeo para ser referência, o conteúdo, depois dentro lá do blog vocês vão ter comentar, interagir com a Laura, ela claramente será a autora desse artigo, então se ela não sabia que ela vai ter que escrever um artigo, ela está sabendo agora. Ela escreveu agora. Mas a ideia é essa, pessoal. A ideia é que a gente, com esses conteúdos, trazendo experts como a Laura, vocês aprendam da linha de frente do SEO, sabe? Chega de conteúdinho superficial, conteúdo raso, e também acho que chegou a hora, né, Laura, da gente mostrar para o mercado como a gente faz as coisas para que as pessoas que estão por aí falando não levem a moral, não levem o nosso reconhecimento, né? Ou seja, não ache que foram elas que estão fazendo isso. Você vê muita gente falando aí que está produzindo conteúdo com Skyscraper, com isso, com aquilo. Isso aqui foi a Laura, foi a gente, eu e a Laura, da equipe nossa da Hedgehog, que chegou nesse consenso, sabe? Então, é hora da gente começar a colocar não é enviesado esse nome, mas acho que os pingos nos is, né? Apesar da popularidade de um certo programa, de uma certa emissora de rádio, não é esse o viés aqui nosso, e sim um dito popular de que é
colocar as coisas nos seus devidos lugares, é o que a gente está fazendo aqui. Laurinha, para a gente fechar, o que você gostaria de deixar de recado aí para a nossa audiência? Bom, acho que reforçamos muito os pontos principais aí. Acho que considerar mesmo essa forma de dar uma chance para essa nova forma de produção de conteúdo, entender que ela não é aplicada só a determinados nichos ou a determinadas áreas. A gente aqui é prova viva, né, de como a gente consegue fazer para diferentes áreas. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. O meu LinkedIn também vai ficar na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato e continuem acompanhando o canal e o blog da Red Hog também. Muito bom, Laurinha, muito obrigado. Conteúdo excelente. Acredito que muita gente vai aprender aí com ele, vai colocar em prática. E também, pessoal, compartilhe os resultados com a gente, ou aqui nesse vídeo, ou lá no nosso blog. Interajam com a gente nas redes sociais da Red Hog, tá? Então é isso, pessoal. Laura, muito obrigado. Valeu, pessoal. Esse foi mais uma entrevista aqui no Don't Panic, It's Organic, no Entrevista com o Especialista. E até a próxima, galera. Não esquece de seguir, ou seja, assinar o canal e ativar as notificações. Até mais!